Olá pessoal, ouvintes da 101, aqui é Fex Baggio. Confira mais uma alternativa na programação da 101 FM. Estaremos ao vivo 2 vezes por semana, das 20 às 21 horas, terças e quintas. O nome do meu show é Fex Baggio Signal 101. Show eclético que, além de músicas, vai analisar economia, investimentos, negócios, tecnologia, saúde e wellness, ciências e outras tendências. Esperamos vocês. É Fex Baggio Signal 101. Olá pessoal, ouvintes da 101, aqui é Fex Baggio. Confira mais uma alternativa na programação da 101 FM. Estaremos ao vivo 2 vezes por semana, das 20 às 21 horas, terças e quintas. O nome do meu show é Fex Baggio Signal 101. Show eclético que, além de músicas, vai analisar economia, investimentos, negócios, tecnologia, saúde e wellness, ciências e outras tendências. Esperamos vocês. É Fex Baggio Signal 101. FX Baggio Signal 101. O sinal mais forte está aqui. Maravilha, caro ouvinte de nossa comunidade, grato por sua audiência. Nosso show FX Baggio Signal 101 ao vivo, terças e quintas às 20 horas. Para quem está na Serra Catarinense, sintonize 101.9, ou para ouvintes de qualquer lugar do mundo, acesse nosso web radio através do rádio 101fm.com.br. Para participar do nosso show com perguntas, sugestões, etc., nos siga nas redes sociais, principalmente através do Facebook, é o @FXBaggio, do Twitter é o FXBaggio1, ou nosso canal do YouTube é o FXBaggio-Enercore. FX Baggio Signal 101 ao vivo, terças e quintas. É o show eclético de música, negócios, energia, agro, tecnologia, saúde, wellness, ciências e outras tendências. Destacamos que as opiniões dos nossos locutores e comentaristas não refletem as posições da Rádio 101 FM. Esse é o FX Baggio Signal 101, episódio 148. FX Baggio, pioneiro em criar shows e podcasts de análise e tendências multirregionais mundiais em várias línguas. Signal 101, o sinal mais forte está aqui. Knowledge is power. Signal 101 is stronger, tendência do macro ao micro. Rádio 101 FM, entretenimento para geração de A a Z sem sofrência. E hoje com participação da equipe global. Mas antes de nossa jornada, segue energia em forma de sinal sonoro para você renovar o ânimo. Bora curtir? Vamos lá então, vocês vão ver a energia que esse som vai trazer para o ar. Quase 3 semanas externo e agora voltando para ficar com vocês. Vamos lá. Uau, fechando aqui com alta velocidade, deixando a concorrência no pó. Espero que vocês tenham curtido esses Double Trouble, esses 2 sons que eu deixei para vocês aí, na alta velocidade. Pessoal, então, depois de quase 3 semanas fora, retorno para o estúdio. Vocês devem ter acompanhado aí que eu fiz várias entrevistas na capital. E agora, de volta aqui para o nosso frio da serra, ainda frio por aqui. Voltamos quentes com várias notícias para vocês. Então, FX Baggio Signal 101, radiofrequência 101.9 e o nosso canal do YouTube é FX Baggio-Enercore. Por favor, se inscreva no meu podcast, que é o FX Baggio-Enercore. Ative as notificações, o sininho, comenta e curta. Dá um like lá. Agora, com participação da equipe global. Opa, faz tempo, hein? In English, Spanish and Italian. Vamos lá então para nossa amiga Lindsay, falando diretamente de Chicago. E aqui, vamos lá. Hello, listeners of FX Baggio. This is Lindsay Herrera in Chicago with the changing of seasons from summer to fall, bringing you this week's U.S. report. Chicago's very own Pope Leo giving his first media interview where he criticized the massive pay gap between CEOs and workers, highlighting Elon Musk as a potential first trillionaire in history. He called the nearly 600-to-1 pay ratio unfair and warned that such inequality fuels division in society. President Trump addressing the United Nations with a forceful speech that challenged global policies as the audience remained largely silent, warning European nations that migration is destroying their heritage. He dismissed climate change as the greatest con job ever and believes a Palestinian state would be a reward for Hamas.
There was limited focus on global wars, and going off script communicated that the UN is a broken institution. In policy, Trump signing an executive action imposing a $100,000 application fee on H-1B visas. This is used to hire foreign workers in fields like STEM, science, and technology. The measure is intended to attract and prioritize extraordinary people to take jobs here in the U.S. President Donald Trump also signed an executive order today, moving forward with a TikTok deal that could give majority ownership to Americans. While the main terms are agreed on, finalizing the deal will take more time. Thank you for listening and stay tuned to FX Baggio, Signal 101. Pessoal, então aqui nessa primeira parte, Lindsay comenta aqui do Papa, Pope Leo, né, que é de Chicago, afinal de contas, e o Papa fazendo aí uns comentários comparativos aí do salário do Elon Musk, né, o homem mais rico do mundo, aí com funcionário padrão, vamos dizer assim, né, e indignado com essa situação aí. A segunda parte, a partir da segunda parte, seria o comentário sobre o discurso do presidente Trump lá nas Nações Unidas, né, no início dessa semana, onde ele fala sobre alguns temas, né, quase uma hora de discurso, quando normalmente seria 15 minutos, mas ele fala de quem percebeu, né, ele fala sobre várias coisas, mas o que mais chamou a atenção foi na parte que as Nações Unidas, vamos dizer assim, não tem uma função muito tão definida hoje em dia quanto tinha 80 anos atrás, quando foi definida ou fundada, né, que eles, vamos dizer assim, não investem bem os seus recursos, tanto é que ele estava fazendo um comentário do próprio prédio lá das Nações Unidas em Nova York, no qual que ele comenta, inclusive, que a empresa dele estava uma das empresas que participou do processo de licitação para fazer a reforma lá e queria cobrar 500 milhões, enquanto o concorrente estava cobrando quase 10 vezes mais com uma qualidade muito inferior, né? Tanto é que ele fez o comentário lá que ele parou na escada rolante, etc. Tem algumas coisas rolando sobre isso aí, né? Mas ele fez esse comentário da parte de contratações, né, públicas, um problema, né, contratações públicas, muitas vezes, nem todas, né? Tem pessoal que faz boas contratações públicas, mas ele fez esse comentário lá da Organização das Nações Unidas, que os Estados Unidos contribui mais ou menos 20 a 23% do orçamento anual das Nações Unidas. Então eles têm que, lógico, fazer comentários sobre os gastos, né? Quem é o majoritário lá, né? Claro que tem que fazer o comentário. Ainda mais com esse esforço aí para dar eficiência na máquina, né? Que começou ali com o Elon Musk, né? Aquele projeto Doge, e agora eles continuam avançando aí para fazer redução do custo do Estado, né, do governo, vamos dizer assim, do Estado, né, redução de custos. Espero que aqui no Brasil também aconteça isso, né, se bem que o governo atual é o contrário, né, é o contrário. Além disso, ele fala da imigração, né, que os Estados Unidos tinham uma imigração até o governo anterior violenta, vocês sabem desse esforço aí que ele se elegeu, uma das coisas é colocar obstáculos para imigrações, e eles estão com a imigração próxima de zero, segundo ele, né? Tava mais ou menos 20 milhões de imigrantes entrando no mercado, agora foi para zero, segundo ele. Então esse esforço grande aí, dando recados indiretos para os presentes lá na reunião das Nações Unidas, já que muitos dos países que estavam lá, as pessoas vêm desses países para tentar entrar nos Estados Unidos de alguma forma ilegal. Então quem tiver ilegal lá não está bem. Outra coisa que ele fala aí, e na sequência disso aí, vamos dizer, é que ele também, na mesma semana, ele impõe o custo do visto H-1B, que é o visto de trabalho nos Estados Unidos, né? Que chega a centenas de milhares de vistos por ano. Tem uma faixa que é garantido para cotas para empresas como a Amazon, essas empresas de tecnologia e de serviços,
e principalmente os indianos, mais de 80% é usado por indianos. Então ele está dando um recado dizendo assim: Índia, agora se vocês quiserem passar funcionários para empresas americanas, vai custar $100 mil por ano, aliás, desculpa, por contrato. Né? Segundo eles estão mudando cláusulas, né? Se for renovado não tem esse custo, mas se for a primeira vez, $100 mil por funcionário. Então isso quer dizer, desincentiva a contratação de funcionários estrangeiros para que eles possam treinar essas empresas que estão acostumadas a contratar funcionários estrangeiros, principalmente empresas de tecnologia, né? Vão ter que treinar o pessoal local para fazer a mesma coisa. Porque quem é que vai pagar $100 mil para trazer um funcionário, né? Isso aumentou mais de 10 vezes, não era nem $10 mil antes, né? Tem aqueles da loteria também, então tem 80% vamos dizer assim, contratação direta, pagando taxa, e o outro é loteria, né, que eles têm lá. Mas se não me engano, é mais ou menos 400 mil por ano de vistos. Agora vai tendência a ir para zero, né, ou próximo disso. Já pensaram? Então você que está pensando aí que vai poder garantir um visto H1B, eu diria assim para você não sonhar mais, porque talvez isso seja muito difícil de acontecer, a não ser que você valha muito mais, né? Se você valer milhões do teu trabalho, aí pode ser que você seja contratado, senão pode tirar o cavalo da chuva. Seguindo aqui, ela também fala da situação da economia americana, então vamos escutá-la agora, dizendo boas-vindas, né? Porque no hemisfério norte, né, segundo ela, a abertura ali é que eles estão dando tchau para o verão e estão dando as boas-vindas para o outono, né? Então aquela época que muda as cores das folhas das árvores, né? Principalmente as regiões mais frias dos Estados Unidos, da Europa, no hemisfério norte, outros países também. Essa é a estação do outono. Então eles estão mudando para outono agora, né? Enquanto a gente está indo para primavera. Vamos escutá-la aqui na segunda parte do seu. Once again, reporting from Chicago, this is Lindsay Herrera with the September Market Wrap-Up. The U.S. GDP reporting an annualized rate of 3.8%, with the Federal Reserve of Atlanta forecasting a 3.3% rise in third quarter GDP. 2025 is a year of mixed signals, volatility, and a lot of moving parts. After taking a hit from tariffs in April, the economy bounced back mid-year, thanks to strong corporate and consumer spending. This is reflected in solid year-to-date gains across major stock indexes and proved to be a great time to invest. Looking at key indexes and asset classes so far this year, YTD appreciation for Dow Jones is at 8.6%. The S&P 500 showing solid growth at 13.31%. NASDAQ leading the way with a strong 17.20 gain. Crypto markets, Bitcoin is up 19.82%. Ethereum surging 34.24%. XRP or Ripple not far behind, gaining 32.62%. In global currency, Euro trades at 1.17 to the dollar. The dollar sitting at 149.78 against the Japanese yen. And in commodities, oil currently priced at 65.19. Gold sitting at 344.5 per share, or up 6.2% this date. Soybeans are up slightly, gaining 0.37%. Corn slipping nearly 7%. Cattle futures are bullish, rising 17.3%. Lumber stands at 583.5, just up 2.8% this year. And coffee heating up trading at 371.2 with a strong 15.88 gain. Thank you for listening and stay tuned for world updates on FX Baggio, Signal 101. Thank you, Lindsay. Thank you so much for your market wrap-up. Aqui, ela, para sintetizar, ela fala o Fed cortou os juros do Banco Central, né, o Fed Funds Rate, cortou em 0,25%, eles esperavam talvez um pouco mais, mas pelo menos começaram a cortar. Porque a inflação de lá está mais ou menos parada, mas o nível de desemprego está aumentando um pouco.
Então, como o Banco Central de lá tem o chamado Dual Mandate, que é duplo, né? Ele tem que tomar conta tanto da inflação quanto da taxa de emprego, do nível de emprego. No Brasil é diferente. No Brasil o pessoal está preocupado com a inflação, não tem a preocupação com o nível de emprego ainda, né? E nem vai chegar lá, porque nossa taxa de desemprego é geralmente maior do que a dos Estados Unidos. Então não tem essa, vamos dizer assim, esse mandato, né? Mas eles começaram a cortar os juros, então, e tem tendência aí de cortar mais 2 taxas de 0,25% até o final do ano. Né? Agora está entre 4% e 4,25%. Além disso, o PIB deles é o chamado GDP, né? Gross Domestic Product. Esse cresceu 3,8% trimestre passado. Demais, né? A economia está aquecida pra caramba. Vamos começar a ver talvez um desaquecimento. Isso é o que eles esperam, né? E também alguns índices importantes de classes de ativos de investimento. Então, as bolsas, né? Bolsas americanas, os índices variavam mais ou menos entre 7% e 20%, né? Nasdaq foi quase 20%. Não diferente aqui do Brasil. Do Brasil, muitos pensam que o índice Bovespa está no negativo, mas não, esse ano está quase 20% de apreciação até agora. Hoje teve bastante venda no mercado, mas mesmo assim está acima de 15% no ano, mais do que taxa de rendas fixas. Tá? Preste bem atenção, a gente vai fazer essas chamadas e comparativos mais tarde para vocês. Além então disso, criptomoedas. Algumas criptomoedas, não o caso do Bitcoin, mas algumas outras, o Ripple e o Ethereum, o Ether, na verdade, eles foram aí para 30% de apreciação nesses meses do ano, esses 9 meses do ano, né? Do começo do ano até agora. Falando-se em moedas, a moeda americana apreciou, na verdade, em relação às moedas tradicionais, o euro, né? E por outro lado, em commodities, principalmente café, que aumentou bastante esse ano. Outro commodity que aumentou bastante foi o ouro, né? Ela falou em alguns outros aí, petróleo e tal, mas esses não se mexeram muito. O que na verdade se valorizou bastante desde que ela mencionou foi o ouro, com valorização muito grande, e também o café com valorização bem interessante. Então a gente agradece mais uma vez a Lindsay e vamos agora falar com o nosso amigo da Itália, o Fausto. Fausto, andiamo. Buonasera a tutti gli ascoltatori di FC Sbaggio Sinau 101. Sono Fausto Pieroni dall'Italia e vi parlo dalla nuova stagione europea che è l'autunno. Noi siamo entrati in autunno mentre voi siete entrati in primavera, quindi questo vuol dire nuovi tipi di economia, finita la stagione turistica, si cominciano nuove stagioni economiche. A cominciare dalla situazione europea, che vede la Germania che sta recuperando diciamo un po' di respiro, come si dice, economico, finanziario rispetto ai mesi passati. La Francia che invece è uno stallo, è un blocco politico soprattutto, dove l'immagine di Macron non è più così potente come era in passato, non è più così di valore come è stato in passato. Per quanto riguarda invece l'Italia, abbiamo una situazione, se vogliamo, stabile ma positiva, perché la nostra Premier, la Giorgia Meloni, si sta comportando come una grande statista che sa muoversi in equilibrio fra le tante situazioni aperte in questo momento, da situazione economica alla guerra a tante situazioni. Però l'Italia è in una buona posizione, chiuderà a fine anno con una previsione migliore rispetto a Germania e Francia e quindi potremo sperare in un futuro veramente buono. Grazie a tutti voi per l'ascolto, continuate ad ascoltare FC Sbaggio Sinau 101, arrivederci dall'Italia. Grazie Fausto, arrivederci. Então pessoal, aqui Fausto também nos dá as boas-vindas
Aliás, lá também está mudando para outono, e eles estão se despedindo da estação do ano do verão, aí, que tem muito turista lá na Itália, né? Então ele faz um comparativo breve aí agora que começa então também o ciclo econômico depois do verão, com alguns destaques para os países europeus mais ricos, como a Alemanha, que está melhorando com o governo de direita agora, né? A França está tendo problemas lá com o Macron, que sempre foi um líder popular, mas está perdendo popularidade. E a líder lá da Itália, ela está indo muito bem, segundo ele. Então a economia italiana, em comparação à alemã e à francesa, está indo melhor, mais estável, segundo ele fala. Então isso é muito bom saber, e a gente dá de novo as boas-vindas à equipe internacional depois de todo esse tempo, né? Esse ano está sendo um pouco diferente, as dinâmicas do meu programa, hora passo aqui, hora fora, fazendo as entrevistas, e a gente vai se adaptando aí, mas que bom que a nossa equipe está coesa e assim a gente trabalha junto. Pessoal, agora a gente vai para o intervalo comercial. Fiquem com a gente, que a gente tem muito mais para vocês. Até já! Olá pessoal, ouvintes da 101, aqui é FX Baggio. Confira mais uma alternativa na programação da 101 FM. Estaremos ao vivo 2 vezes por semana, das 20 às 21 horas, terças e quintas. O nome do meu show é FX Baggio Signal 101. Show eclético que, além de músicas, vai analisar economia, investimentos, negócios, tecnologia, saúde e wellness, ciências e outras tendências. Esperamos vocês. FX Baggio Signal 101. Olá pessoal, ouvintes da 101, aqui é FX Baggio. Confira mais uma alternativa na programação da 101 FM. Estaremos ao vivo 2 vezes por semana, das 20 às 21 horas, terças e quintas. O nome do meu show é FX Baggio Signal 101. Show eclético que, além de músicas, vai analisar economia, investimentos, negócios, tecnologia, saúde e wellness, ciências e outras tendências. Esperamos vocês. FX Baggio Signal 101. FX Baggio Signal 101. O sinal mais forte está aqui. Maravilha, então obrigado pela sua audiência aqui no segundo bloco do FX Baggio Signal 101. O sinal mais forte está aqui. Knowledge is Power, Signal 101 e Stronger. Tendências do macro ao micro, Rádio 101 FM, entretenimento para a geração de A a Z sem sofrência. Agora, uma curiosidade, eu tive numa balada perto de Florianópolis, tinha, eu acho que entre 2 e 3 mil pessoas, e fui ver tendências do mercado. Eu sempre gostei de música e de, vamos dizer assim, notar o que está acontecendo na sociedade. O que eu vi foi pessoas de 20 até 70 anos e mudança de gosto musical. O que eu estou vendo é sofrência está indo para baixo. Você que é sofrência, muda de estação. Aqui a gente não toca sofrência, tá? Então a gente está vendo junto esse declínio de música sofrência aí, e a tendência é que volte no tipo de música que a nossa rádio toca aqui, a 101 FM, que sempre foi líder de mercado aí em música pop, né? Pop rock, outros estilos, né? Músicas alternativas e rock and roll. E vocês verem, eu toquei agora há pouco LED para vocês. Qual é a rádio que vai ter a oportunidade de tocar um LED, né? A maioria das rádios aí são caixa, vamos dizer assim, são conteúdo enlatado, que a gente chama aí, a pessoa não tem liberdade para tocar. Então, o sinal mais forte está aqui, fique com a gente. Aqui, continuando então, algumas notícias interessantes aí, o que aconteceu, muitas coisas, a gente falou para vocês. Ok, o Fed lá nos Estados Unidos cortou os juros, aqui no Brasil não cortou. Aqui a nossa situação é diferente, né? O Galípolo, presidente do Banco Central brasileiro, manteve a taxa em 15%. Hoje saiu o índice do IPCA 15, que teve, né, acumulado aí de 15 de agosto até 15 de setembro, por isso que é IPCA 15, ele é uma prévia da inflação. O que acontece é que teve uma alta aí de 48%, que era esperada já, até 0,51% esperado, devido a alguns núcleos aí da medição da inflação, né, principalmente a parte no que tange a energia.
né? A energia elétrica ainda está dando esse efeito de alto por causa da bandeira vermelha. E alguns outros baixaram, alimentação, bebidas e outros índices aí baixaram. Serviços ainda tem tendência de baixar, mas ainda não baixou. Esse que é o grande problema aí da inflação, né? A taxa de serviços. O que vocês gostaria que vocês entendessem, pessoal, que a taxa Selic está nesse patamar em 15% porque o nosso governo gasta demais, né? O fiscal do Brasil, né? Não é de agora, de muito, muito tempo, tem-se um gasto muito maior do que se poderia. E só para vocês terem uma ideia, a nossa dívida, só o que é pago em juro da dívida, é mais de R$1 trilhão, mais ou menos 1,3 trilhão de reais. Só esse valor é mais da metade do orçamento anual do governo, tá? Quer dizer, o governo só, no seu orçamento, mais de 50% é só para pagar os juros da dívida. E mesmo assim não aprende. Porque é o seguinte, né? É legal ter um salário mínimo alto, né? Mas da taxa que está crescendo é insustentável. Por quê? Não por causa dos trabalhadores que estão na ativa, mas por causa todos os benefícios, o BPC, essas outras coisas que a gente tem conversado há muito tempo aí. Tem vamos dizer assim, muito gasto mal feito ou corrupção nesses programas aí. Mesmo que eles falem que limpem, custa 400 bilhões de reais por ano esses programas aí. Então tem que fazer uma faxina, né? O nosso ministro da Economia, da Fazenda lá fala, então já em corrida eleitoreira, vocês sabem, muitas coisas aconteceram, né? E agora com o aceno do Trump lá nas Nações Unidas, não foi porque o Trump gosta do Lula, né? Não foi porque tem química, né? Claro que ele vai falar politicamente, mas é porque ele tem interesse em vender coisas aí para o Brasil e provavelmente ter mais acesso a materiais raros, né? As terras raras e materiais críticos, né? Energia ou os centros de inteligência artificial aí, né? Os data centers, tem toda essa legislação que o Brasil está passando agora e claro que os Estados Unidos tem interesse, inclusive em aviões da Embraer, né? A Embraer está indo muito bem. Então não tem nada a ver de apoio com Lula, provavelmente ele detesta o Lula, mas está aguentando aí por causa do que ele deseja que os Estados Unidos vai bem estar defendendo o seu território, tá? Então não se iludam que ele tem química com o Lula, que está gostando, nada disso aí. Mas isso aí foi mais para discurso lá na ONU, para dar um aceno aí, para fazer as coisas funcionarem. Então a economia nossa, ela está desacelerando, mas não numa taxa ainda que esperada, né, com juro alto como está agora, que é um juro para conter a inflação. A nossa inflação ainda está baixa porque o dólar está baixo. Quando o dólar começar a aumentar, se ele começar a aumentar, a inflação aumenta, né? O salário mínimo aumentando, a inflação aumenta. Então tem que controlar essa inflação aí, tem que gastar menos, tem que gastar melhor. É como o exemplo que o Trump deu lá nas Nações Unidas, tem que ter racionalidade nos gastos, tem que ter eficiência nas contratações, né? A gente estava explicando agora há pouco o comparativo que ele fez lá da empresa dele oferecendo por 500 milhões de dólares a reforma e outra por 3 bilhões. A ONU contratou a outra bem mais cara e mesmo assim com um produto, segundo ele, com menor qualidade, né? Então é isso que acontece no Brasil, né? Gasto mal feito, ou gasto com corrupção, enfim, muitas coisas acontecendo aí, tá? Então, no Brasil seria até líderes de bancos centrais aí falando, o Mansueto, que é o sócio do economista-chefe BTG Pactual, que teve participação no governo Bolsonaro, colocou isso aí, que o Brasil é o único país que tem, ele fez um comparativo que os Estados Unidos, Europa, etc., tem uma taxa que é mais ou menos 8%, 5%, 4-5% do PIB, né, que é ali de despesas. O Brasil mantém a 8%, isso é enorme. O Brasil tem que colocar também 4-5%, tem que cortar aí 100 bilhões de reais por ano nesses gastos aí, tá? E vai estourar tudo. Tudo que está acontecendo agora é o seguinte, o ministro da Economia falando que
vai dar abaixo da expectativa, porque eles estão realocando aqueles gastos para alguma outra conta, né? Então não fecha, isso é corrida eleitoreira, vamos ver o que vai acontecer no ano que vem, não tem expectativa de corte do juro ainda, porque o governo vai começar a gastar pra caramba agora, comprando todo mundo nessa corrida eleitoreira. Então, de novo, né, voou esse tempo aí, nós voltamos de novo para ano de eleições, que nesse sentido, é catastrófico, né, pensar aí que o Brasil não contém esses custos aí. Então, esse recado que eu queria passar para vocês. Outra, aqui o próprio Hermínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, diz que o salário mínimo do Brasil tem que ser contido, né? O pessoal que está no poder agora coloca muito peso no salário mínimo. De novo, o pessoal merece ganhar bem, mas tem que entender que isso inflaciona todos os outros elos, que são os benefícios, né, previdenciários que eu estava falando para vocês. Tá? A gente tem que pensar nisso aí e cobrar, né, em relação a isso. Na ênfase estadual, né, na nossa bolsa, a bolsa brasileira está indo melhor que renda fixa, tá bastante volátil, mas melhor que renda fixa, né? Muitas empresas, como eu tenho falado para vocês, se recuperando ou indo para recuperação judicial ou renegociando, porque quem é que vai conseguir ter lucro maior do que 15%? É mais fácil deixar na conta corrente numa renda fixa, né? Então essas empresas estão tendo que emprestar dinheiro mais barato, renegociar, pegar outros sócios, tal, para ir bem, porque o juro está muito alto, e está muito alto justificadamente porque o governo gasta muito mal, vocês entenderam? Então esse é o problema, a gente tem que cobrar, a gente tem que ser consciente em relação a isso aí, todo mundo cobrar. E aí, a nível estadual, eu fiquei bastante feliz esses dias, semana passada e retrasada, eu fiz entrevistas com o pessoal da EPAGRE, né? A empresa aí de pesquisa e extensão rural aqui do estado de Santa Catarina, agora chegando para cá, e o pessoal da SIDASC, né? Um abraço a todos aí da EPAGRE, da SIDASC, fui muito bom recebido, com milhares de visualizações lá pelo canal do YouTube, né? Na entrevista excelente. Então, vocês que ainda não conseguiram escutar ou na verdade ver a entrevista, vejam lá no canal do YouTube, né? Que é o FX Bagio-Enercore, para ver os números interessantes. Para ver aqui na Serra Catarinense, por exemplo, dado bem interessante. No estado tem mais de 20 mil propriedades rurais. Aqui na região serrana, aqui tem mais ou menos 1.500 propriedades rurais, tá? A gente está falando isso porque vai ter daqui a alguns dias a Expo Lages, então a gente já faz essa conexão com a Expo Lages. Semana que vem temos uma entrevista lá com o Tchulu, o diretor de tesouraria, responsável pela tesouraria da Expo Lages, vai estar falando com a gente aqui no estúdio. O que eu queria dizer é que vai ter, a SIDASC está dizendo assim, que pelo menos 200 das 1.500 propriedades rurais vão ter que fazer um registro lá com eles. Escutem lá na nossa entrevista com a presidente da SIDASC. Muito interessante, tá? Aqui a gente continua então com as nossas notícias, mas antes vamos dar um break para vocês escutarem um som rapidinho aqui, tá? Vamos lá. Esse aqui foi um som, então não foi só do Bee Gees, foi o Bee Gees com 50 Cent para vocês curtirem aí. Continuando aqui, eu acabei resgatando algumas coisas importantes aqui, né? A parte do TikTok, a gente estava comentando antes. Então, os Estados Unidos está entrando em acordo com o TikTok chinês, que pertence à empresa ByteDance. Não sei se vocês usam TikTok ou não, eu não uso. Mas, enfim, o TikTok está passando, então, para ter donos americanos. A ByteDance, que é a proprietária chinesa, vai ficar com 20%. Já tem vamos dizer assim, um arcabouço para como vai ser feito, mas os detalhes ainda tem que ser feito aí nas próximas semanas, provavelmente, tá? Vai ficar 80% com os Estados Unidos, 20% com a China, mas o algoritmo vai ser americano, provavelmente vai ser mudado, vai ser dado uma cópia para eles. E claro, só bilionário aí da mídia, né? Fox News, o Larry Ellison da Oracle, mais empresas de capital privado que vão estar entrando aí
nessa oferta, nessa negociação. Aqui no Brasil, né, o relator acata a proposta de governo e unifica o imposto de renda para investimentos em 17,5% para todos os investimentos. Agora, tanto faz renda fixa ou renda variável, todos vão pagar então 17,5% de acordo com essa proposta, né? Vamos ver se vai dar certo. Aqui projeta um déficit de 70 bi em transações correntes em 2025. Então, mais pênaltis aí que a gente perde, né? A gente estava falando que tem que conter esses custos aí, né? De qualquer jeito, porque senão a taxa de juros vai ficar em 15% aí. Vai ficar bom para quem é rentista, mas ruim para todas as outras pessoas, né? Vocês estão vendo, falando-se em recuperação de empresas, a Cosan acabou de entrar com uma parceria aí com o BTG Pactual e em um outro fundo, justamente para capitalizar a empresa. A empresa estava bastante devedora, e não só o grupo Cosan como holding, mas também a Raízen, que é a Shell aí no Brasil, né? Postos de bandeira Shell são da marca Raízen. 50% é a Raízen, que pertence à Cosan, e 50% a Shell Internacional. Estão devendo bastante alguns negócios que não mal feitos e estão precisando de capitalização. Muitas empresas estão precisando de capitalização aqui no Brasil, isso que eu estava mencionando para vocês. Também com juro alto desse jeito aí, né? O Brasil, o governo gastando a revelia aí, fazendo malabarismos aí que não justificam, né? Então aí todo mundo acaba pagando o pato, né? A Patolândia, lembra dos irmãos Metralha, né, e assaltando aí a Patolândia, né, a gente somos os patos aí, tá? Então, aqui, ó, o IBAMA aprova a última fase de licença para a Petrobras explorar Foz do Amazonas. É claro que isso ia sair bem na época aí da COP30, né? Isso não era esperado que eles iam liberar isso aí depois de muito tempo aí fazendo pleito, né? Tem empresa brasileira que já está totalmente capitalizada em cripto e vai para a bolsa, ou seja, não tem real, a empresa só tem criptomoeda, só ativos em cripto, e vai estrear na bolsa em algumas semanas. Outra notícia importante foi a fusão a compra, né? Vamos dizer assim, compra da BR Foods por grupo Marfrig. Então essa compra aí acabou acontecendo no início dessa semana, final da semana passada, foi sexta-feira, e o símbolo, ticker, né, para fazer o investimento agora ficou MBRF3, para você que quer investir. É uma boa investir nessa empresa, paga bons dividendos. E com isso também queria informar que essa empresa virou uma gigante do mercado de proteína, com atuação em 117 países, com um faturamento de 160 bilhões de reais, fica em segundo só para a JBS, que fatura mais do dobro. Inclusive, alguns dias atrás, o Molina, que é o chefão lá da MBRF, e o chefão, o Joesley Batista, da JBS, sentaram juntos pela primeira vez para discutir o mercado de proteínas das duas empresas. Acho que é a primeira vez que eles sentaram discutindo o futuro das proteínas. Também os dois estão liderando mundialmente, não tem ameaça nenhuma, né? Pelo menos que a gente pense nesse momento aí. Super interessante essa parte. Então, para você aí, é uma boa pedida, talvez fazer um investimento na BRF, deve dar uma apreciação maior do que o renda fixa, tá? Então, o Haddad está dizendo o seguinte, que sobre alerta do TCU, Tribunal de Contas da União, né? O TCU está em cima dele, está dizendo assim, nós estamos buscando o centro da meta fiscal. Olha, qual é o centro da meta fiscal? É 3%, né? Desculpa, da inflação é 3%, da meta fiscal é o outro valor, daí é em bilhões lá, mas é o seguinte, tem que perseguir o centro da meta da inflação. A inflação ainda acumulada está em 5,32, imaginar, por isso que eu digo que a inflação está muito alta. À medida que ela vier convergindo para 3, que é o centro da meta, aí sim o Banco Central vai começar a aliviar, só quando isso acontecer. Se a inflação for para cima, eles podem aumentar ainda a taxa de juros, entenderam?
Então, nós temos assim, ó, o centro da meta é 3%, as bandas para cima e para baixo é mais 1,5%, então seria 4,5%, mas a inflação ainda tem 5,32% acumulada. Então tem que baixar e ir em direção ao 3% para que os juros baixem consideravelmente. Espero que vocês tenham aí acompanhado e entendido o que a gente está tentando explicar. Eu tenho mais umas coisas interessantes aqui, né? A cerveja que voltou para o topo das vendas lá no mercado americano foi de novo uma cerveja da Ambev, da Anheuser-Busch Ambev, né? Internacional, que é a Michelob. É uma cerveja que não é vendida aqui, é zero, não tem conteúdo alcoólico, mas é promovida pelo Messi, né? O jogador argentino Messi. Então, ainda bem, boa notícia aí, porque temos uma empresa aqui da Ambev, a única do estado, é aqui em Lages, né? E espero que eles tenham bastante sucesso. Outra empresa catarinense aí que está tendo bastante sucesso, aí está anunciando investimento, a WEG. A WEG dizer que investirá 411 milhões de reais ou 77 bilhões de dólares, aliás, milhões de dólares, não, é milhões, não bilhões, para expandir em 50% a fabricação de transformadores nos Estados Unidos, né? Então, com certeza vai ter muita demanda para transformador. Então, espero que a WEG tenha sucesso aí nessa empreitada nos seus investimentos lá. Aqui a gente está indo já para a parte final aqui do nosso programa. Então, aqui a gente viu a parte internacional com a nossa equipe global e depois outras notícias. Mercado nacional, mercado regional, né? A gente acabou de falar aí das empresas da região, falamos aí das entrevistas que a gente fez lá na capital, e agora também algo importante, né? E as últimas do Vovô Metralha e seus companheiros, né? E o Janjômetro, como tá lá em cima, né? Com certeza gastando muito aí nessas viagens internacionais. Né? Não esqueça que a família Metralha quer saquear a Patolândia, a gente vai ver bastante isso nos próximos meses. Não vamos esquecer das tarifas, energia, luz para todos, Vale Gás, isso também, programas que são legais, mas muitas vezes corruptos, né? Com desvio de dinheiro, etc. Né? A parte do devedor costumaz parece que está tendo resultados positivos, está tendo bastante ação aí do Congresso e etc. para tentar reduzir, né, essa situação do devedor costumaz. A gente tem os problemas fiscais, previdenciários, né, nada se resolve para conter o endividamento do Brasil, né, e que tende a ficar cada vez mais insustentável. Isso que a gente o principal aspecto econômico nosso é esse aí, né. E agora do macro ao micro, né, das grandezas astronômicas às quânticas, né? Aqui, temporada de resultados vai começar a aparecer a partir do mês que vem já. Não esqueça que nós estamos no final de setembro, aí começam esses resultados. A gente vai discutir com vocês no momento oportuno, tá? Lembra das top picks que eu passei para vocês, né? A Petrobras mantenha... A MBRF, essa empresa que eu falei agora, né, a fusão da Marfrig com a BR Foods, mantenha ou compre, né? E a Cosan é oportunidade ainda, tá? O Cosan tem grande potencial de aumento. Também a empresa a BIF3 e também a Eletrobras. Essas são as dicas aí que a gente tinha passado para vocês, só validando algumas delas, aumentaram consideravelmente da última vez que eu falei para vocês, tá? Então quem seguiu aí a nossa dica se deu bem. E continuando então, considerações finais, né, caros amigos e ouvintes, em nome da Rádio 101 FM do Show FX Bajo Signal One on One e nossa equipe BR Global, gostaríamos de agradecer sua audiência. Fiquem ligados nos próximos episódios e shows para muito mais tendências. Por favor, se inscrevam no meu podcast, o YouTube é o FX Bajo-Enercore, ative as notificações, sininho, comente e curta, dá um like lá. Contextualizarei tudo para você. Próxima semana teremos a equipe BR Global e planejamos entrevista então, como eu mencionei para vocês, com alguém sempre importante de nossa comunidade. Esperamos que aceite o nosso desafio
para conversa de alto nível. A gente gostaria de agradecer vocês, então, por mais essa audiência espetacular. Espero que vocês sigam na programação da Rádio 101 FM para músicas selecionadas especialmente para você. Um abraço a todos e até a próxima semana. Amanhã, disponível em podcast. Um abraço. FX Baggio Signal 101. O sinal mais forte está aqui.